Quarta-feira, 23 de março de 2022. Bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sempre com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, iniciamos esse novo dia, essa quarta-feira, e vejamos o que nos diz as santas palavras do nosso Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem só uma letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas, e que nós tenhamos aqui nessas palavras o aprendizado para compreender o que realmente essas palavras significam para nós, que Jesus disse e que o evangelista Mateus escreveu. Nós vimos aqui que ele chamou seus discípulos e disse, olha só, lá no versículo 17, ele disse assim: Não penseis que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim abolir a lei, mas eu vim para que isso seja cumprido. Ou seja, para que tivesse pleno cumprimento. É o que Jesus fez. E a partir do versículo 18, ele nos diz: Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem só uma letra, nem só uma vírgula será tirado desta lei, para antes que tudo se cumpra. Bem, Jesus está nos dizendo que não devemos tirar uma só letra, ou uma só vírgula, ou um ponto, quer que seja, da lei que ele deixou, que foi escrita pelos seus profetas e outras pessoas a quem ele designou para que escrevesse as leis, para que as futuras gerações lessem aquelas leis, obedecessem e colocassem-as em prática. E Jesus faz uma advertência para nós, no versículo 19, ele está nos dizendo: Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado pequeno no reino dos céus. Aí ele acrescentou: Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então ele está nos dizendo que quem ensinar e praticar e viver o que essas palavras estão nos dizendo, serão considerados grandes no reino dos céus. Mas aqueles que ensinaram o contrário, que tiraram alguma coisa dali e motivar alguém a fazer o mesmo, será considerado pequeno no reino dos céus. Bem, existe uma probabilidade muito grande, e aqui nessas palavras do Senhor, de quem fizer o contrário, desobedecer o que ele nos pede, provavelmente vai sofrer um castigo. Será considerado pequeno no reino dos céus. Ou seja, no meu entendimento, se eu fizer tal coisa, eu não vou ter o prazer de entrar no reino dos céus. Porque o que eu fiz? Eu desobedeci a palavra, eu tirei algum ponto, alguma vírgula, eu tirei alguma letra e ainda ensinei, motivei pessoas a fazerem o mesmo. Ou seja, por minha causa, por minha culpa, eu
levei muitas pessoas à condenação junto comigo por eu interpretar a palavra de uma maneira errônea. Aí ele nos diz o contrário, porém, olha o que ele nos diz, porém, quem as praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. É fácil de entender. Então, todo aquele que praticar a palavra de Deus, conforme ela está escrita, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, conforme a palavra nos pede, esse será considerado grande no reino dos céus, porque ele procurou viver a palavra de Deus na obediência e motivou outras pessoas a viverem da mesma forma, acreditando na palavra de Deus. Então Jesus aqui ele é categórico, ele nos diz e faz ali as duas observações para quem motiva a fazer a coisa errada e para quem motiva a fazer a coisa certa. Porque existe um velho ditado que uma andorinha põe um rebanho a perder. Outros dizem, uma ovelha põe um rebanho a perder, uma ovelha má. Portanto, nós também temos que tomar esse cuidado. A palavra de Deus nos adverte, o que nós temos que fazer é observar a palavra. Não é nós dizer, não, eu não concordo com tal coisa. Ora, quem somos nós para dizer que não concordamos com a palavra de Deus? Quem veio primeiro? Deus. Quem nos criou? Deus. A vida é de quem? Pertence a quem? Deus. Agora, por que é que eu, ou quem quer que seja, tem que discordar da palavra de Deus? Achar que a palavra está errada, que eu devo fazer do meu modo? Ora, não é assim. Nós devemos ver e observar que nós temos um Pai infinitamente misericordioso. E quase todos os dias, ontem, por exemplo, o Evangelho falou do perdão, falou da misericórdia. E Jesus está sempre nos advertindo. É perdão, é amor, é misericórdia, é ser paciente e tolerante. O Evangelho de ontem nos mostrou isso. Ele foi paciente e misericordioso com aquele servo mau a quem devia uma grande fortuna para ele. Mas por causa da desobediência dele e dele ter sido mau, no final das contas, o patrão o condenou. Portanto, nós devemos observar com seriedade a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é fonte de vida, cura e libertação. O Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras aqui que nós acabamos de ver é expressamente a verdade e a vida. É o caminho para que nós um dia nos encontramos com nosso Pai lá no reino dos céus. Amados irmãos, um bom dia para todos, fiquem todos na paz e até a próxima.